o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, sumo sacerdote, bem como Cafás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus Cristo. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Amém, irmão? Poder ser. Irmãos, a história bíblica ela é muito tremenda, mas ela mostra episódios tão catastróficos na vida de pessoas que poderiam ter sido a verdadeira glória de Deus na terra. Nós vemos, por exemplo, um homem chamado Salomão, filho de Davi, o Salomão, e esse homem tinha tudo para ser, puxa vida, eu não tenho nem ideia do que esse homem poderia ter sido. Esse homem poderia ter sido o maior rei de Israel de todos os tempos, superando inclusive o próprio pai, porque o pai dele, Davi, que é a glória até hoje, Jesus, filho de Davi, esse homem, ele teve que se ocupar de muitas lutas, muitas guerras, e todo mundo sabe que luta requer toda a atenção, a guerra requer toda a atenção.
Os recursos da nação vão, na sua grande maioria, levados ao campo de batalha para sustentar os guerreiros, os soldados. Toda guerra arrebenta com uma nação. Tira os recursos todos. Salomão não teve esse problema dessas guerras. A Bíblia diz em alguns episódios que todos os povos ao redor traziam tributos para Salomão. Os sidônios, os assírios, sírios, eles traziam, era madeira de cedro, que eles tinham uma especialidade em cortar madeira, eles traziam essas madeiras para Salomão. Era prata, ouro, pedras preciosas, as nações traziam tributos anualmente a Salomão. Ele não se preocupou com gastos, ele só se preocupava com lucros. Mas diz a Bíblia que Salomão, ali em Jerusalém, ele, ao invés de permanecer nos caminhos do seu pai Davi, ele se desvirtuou. É um problema sério esse negócio de riqueza, né, irmão? Nós já vimos um período da história de Israel em que Deus diz assim: vocês se multiplicaram, vocês enriqueceram, negociaram, conquistaram gado, fazendas, e quando vocês se viram completamente fartos, sem falta de nada, me deram coice. Esse negócio de ser rico, irmão, não é para qualquer um, não. É melhor ser pobre e entrar naquela glória, meu irmão, do que ser rico que nem a parábola do rico e do Lázaro, né? Vestido de linho, púrpura, mas na hora que os olhos fecham, ao invés de ir para cima, vai para baixo. Então, cuidado para que a tua riqueza não tire de você o desejo de morrer por Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, não, eu tenho que maneirar na minha palavra, vai que eu acabo sendo preso. Eu tenho isso para curtir, eu tenho essa riqueza, eu tenho um patrimônio estabelecido, tudo estabilizado na minha vida, eu vou ficar com calma, eu vou ficar, como diz aí na gíria, me permite, irmão, vou ficar de vara curta, porque assim eu não corro risco de ser preso, eu não corro risco de ser discriminado, o meu comércio não corre risco, a minha vida não corre nenhum risco, a vida dos meus filhos já estão encaminhados, é faculdade e bela posição na sociedade, então deixa eu ficar mais quietinho. Quando você perde a visão de morrer por Jesus Cristo, a sua vida está na beira do precipício. A força de um cristão é o desejo de morrer pelo seu Senhor. Se você não tem esse desejo, tudo que você tem vai te servir de sepulcro da sua vida espiritual. E quando você pensar que morreu e vai chegar diante de Jesus, ó meu Senhor, eu morri. Jesus, quem é você? Mostra-me tuas mãos. Não, as minhas mãos, mas eu fiz, eu profetizei. Não, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade? Eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca menti. Iniquidade não é o que você faz só. Iniquidade é também o que você deixa de fazer. Israel é acusado de serem os prevaricadores, aqueles que receberam de Deus uma missão e não cumpriram. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é coisa que Deus arranca a venda do entendimento só aqui. Porque tem muita gente, não, eu sou bonzinho, eu sou salvo, eu não faço nada de mal para ninguém, eu vou na igreja, eu oro, eu louvo a Deus, eu escuto aquele pastor estressado, aquele tal de Tupirani, eu estou lá suportando tudo isso. Deus não vai te julgar pelo que você fez de errado, necessariamente. Deus vai te julgar pelo que você deixou de fazer correto. Deus nos dá ordens, Deus nos dá direção, Deus nos dá missões na terra. Se Ele nos dá essas coisas, tem que ser cumprida. Se você não cumprir, a Bíblia te chama de
prevaricador. Isso está no nosso dicionário aí. Prevaricar é aquele que não leva adiante a sua missão. Lá no Congresso dos Ladrões, no Congresso de Brasília, está dizendo isso constantemente. O fulano foi acusado de prevaricador. Não sei quem é acusado de prevaricador. Porque o cara não correspondeu ao estatuto do partido político. Ô, raça de desgraçado. O cara está na política, ele faz parte de um partido e ele tem que ser fiel ao partido. Ué, não deveria ser a Constituição? Não, o cara visa o partido. Ele não deveria visar a Constituição? Ele não deveria visar o povo? Mas não estou aqui para falar dos demônios, não, irmão. Vamos falar. Outra hora a gente fala de demônio. Outra hora a gente fala de covil de salteadores, que é a Brasília, uma casa de vagabundos e canalhas. Outra hora a gente fala disso. Eu não posso começar a falar muito de político, não, que eu acabo pedindo água, irmão. Água com muito calmante. Nunca vi uma classe para me deixar tão irado. Acho que eu daria um beijo no diabo. Mas político, eu queria arrancar a cabeça dessa raça. Ô, raça maldita, essa raça de político. Eu não posso tocar nesse nome. Falar em político parece que assopra uma fogueira dentro de mim. Ô, raça maldita, eu tenho ódio de político. Nunca existiram ladrões tão canalhas legalizados como essa raça de político. Sérgio Cabral agora foi descoberto que ele confessou que tem conta no exterior. Só o que a federal conseguiu descobrir, porque ele não confessou não, o que a federal vasculhou e descobriu que ele engavetou são 200 milhões. Mas você viu gente morrer na fila do hospital, não viu? Você viu. Você viu pessoas serem assaltadas no meio da rua por falta de segurança pública, não viu? Viu. Quem é o culpado? É por isso que eu odeio político, meu irmão. Porque eles são culpados de toda a desgraça que acontece na sociedade. O contingente da polícia é um homem para cada 5 mil, um policial para cada 5 mil. Não, se eles não roubassem, poderia ser 100 homens para cada 5 mil. Nós estaríamos em plena segurança no meio da rua. Mas não, eles roubam tudo. Mas eu não gosto de falar de político, não. Só quando Jesus realmente, me manda, porque falar de político, meu irmão, me dá uma ira descomunal. Então, Salomão estava lá, tributou todo mundo lhe trazia tudo. E ao invés de ele ter evoluído com todas as condições, ele voltou atrás. Você precisa tomar cuidado, irmão. Se você está em paz, em berço esplêndido, conquistou tudo, minha vida está uma bênção. Tudo bem, a tua vida está uma bênção. Mas a palavra te diz, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então para com esse negócio de querer descansar no mundo. Você está contrariando a palavra do teu Deus. Deus te chamou não para te dar descanso, Deus te chamou para te dar trabalho. Ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ele não te chamou para te dar descanso, berço esplêndido, ele te chamou para te dar trabalho. Se você não quer trabalho, ele já te rejeitou. Ele já te rejeitou. Não, pastor, Deus não me rejeitou, eu estou dentro da igreja. Caramba, Judas colocava a mão no prato com Jesus, Jesus dava comida na boca de Judas e ele já estava rejeitado. Não é porque você está no meio de um templo que você faz parte da igreja. A igreja não é um templo, a igreja é um projeto de Deus. Você tem que estar incluído no projeto e não dentro de um templo. Se no dia que você não vem no culto, você deixou de fazer parte da igreja? Não. Tem gente que às vezes vai viajar, passa um mês longe da igreja. Deixou de fazer parte da igreja? Não. Por quê? Porque você está incluído em um projeto. Se por acaso eu disser assim, irmãos, nós vamos ficar com as portas da igreja aqui fechadas esse ano inteirinho. Vai ser um ano com as portas da igreja fechadas. A igreja acabou?
Os projetos acabaram? A obra vai continuar do mesmo jeito? Vai! Então não confunda igreja com 4 paredes. Igreja é o que o Espírito Santo pode tratar contigo. Isso é igreja. Alguns ainda estão perguntando, vai abrir uma igreja aqui no Rio Grande do Sul? Não. Vai abrir uma igreja no Mato Grosso? Não. Mas eu não sou ladrão, não sou mercenário. Para botar gente para arrecadar dinheiro para mim? Diga-se de passagem, né? Tem uma turma aí que está com novidade. Aquele Agenor Duque. Sabe quem é o Agenor Duque, né, irmão? Só esse parêntese aqui, porque senão eu acabo esquecendo, que eu não... Por acaso eu vi. Agenor Duque agora está pagando... Agenor Duque está pagando pessoas para se fingirem de paralíticas. Agenor Duque, você sabe quem é, né? Como é o nome da igreja? Plenitude. Igreja não, aquele templo do diabo, Igreja Plenitude, Agenor Duque e a bispa, sei lá, serva do diabo, mulher dele, estão pagando pessoas para se fingirem paralíticos, aleijados, e ele está mandando levantar. Levanta e anda. A mulher dá um pulo da cadeira, aí o cara... tá bem, vai nessa. Aquele servo do diabo que já está no inferno, Davi Miranda, fazia a mesma coisa. Davi Miranda pegava pessoas humildes de lugares de interior, porque a Deus é amor, ela se desenvolveu pelo interior, pelos lugares de terra batida. Ele pagava, na época, 10 cruzeiro, aquela moeda, é uma besteirinha. Ele chegava a pagar, vamos arredondar para a gente entender, pagava 10 reais a uma pessoa, para a pessoa entrar dentro da igreja e se fingir de paralítico. E ele dizia, levante, e a pessoa levantar. Fez esse evento no Maracanã e pagou um monte de gente. Mas pastor, Jesus não faz essa obra. Meu irmão, Jesus faz, o diabo não. Jesus faz essa obra. Jesus cura morto, ressuscita morto. Jesus cura enfermo, mas os servos do diabo não fazem. Agenor Duque está pagando pessoas, com aquela raça que o envolve, está pagando pessoas para se fingirem doentes. Só queria abrir esse parênteses. Vamos voltar para aqui, para Salomão e as riquezas. Então, irmão, Salomão tinha tudo para deslanchar. Ele estava com tudo diante de si, todo o cenário, toda a condição. Um homem riquíssimo. Diz que a estrebaria, só a estrebaria de Salomão, ela era daqui, lá na central do Brasil. Só o lugar, o espaço onde ele guardava os seus cavalos, daqui na central do Brasil. Imagina, só para os cavalinhos, O Palácio de Salomão era uma coisa absurda. Era tão grande e tão provido de recursos que quem entrasse naquele palácio não precisava sair mais. Ali dentro tinha tudo: comida, dormida, piscina, correntes aquecidas, tinha tudo. Quem quisesse morar exclusivamente no palácio não precisava nem nunca mais sair no meio da rua. Tinha tudo ali. E o melhor, um verdadeiro paraíso, os palácios de Salomão. Mas a riqueza vem e tirou a visão do cara. A Bíblia diz que ele serviu aos deuses dos pagãos, e a Bíblia cita 2 deuses. E outras passagens bíblicas vai dizer que Salomão chegou ao ponto de sacrificar a esses deuses. E outras passagens bíblicas vai dizer que ele não só sacrificou coisas, alimentos, como ofertas de riqueza, pedras preciosas, mas ele chegou a permitir o próprio sacrifício de crianças em Jerusalém. Imagina, o filho de Davi enriqueceu tanto que perdeu a visão completamente. Tem um historiador aí que diz que a vida de Salomão era um dia na sala do trono e 6 dias ele ficava no seu harém com as suas centenas de mulheres. Ou seja, qual é que eu tenho contra? Não, a questão é o desequilíbrio. Um homem que tem um reino para tocar
Ele não pode passar 6 dias trancados dentro do harém dele e um dia na sala do trono para organizar os negócios de toda uma nação. Você veja como a riqueza, como o comodismo, como a fartura destruiu a vida de um que poderia ser o maior rei de todos os tempos. E tem mais, eu não creio na salvação de Salomão, ele morreu nos seus pecados. E diz a Bíblia ainda, e alguns historiadores, a Bíblia não especifica tantos detalhes, mas alguns historiadores dizem que Salomão morreu louco. Ele foi acometido de uma loucura e assim ele morreu. Depois também deve ter sido nem louco, devem ter interpretado errado. Ele morreu, foi endemoniado. Que louco nada, um cara que sacrifica a criança não é louco, ele é endemoniado, ele foi possesso de demônios. Porque casou com várias mulheres e erigiu altares para essas mulheres de outros povos com quem ele casou. Entende, irmão? O teu objetivo tem que ser servir e morrer por Cristo, que nada vai mover o teu coração, nem o rosto mais bonito, nem a palavra mais lisonja, nem o quadril mais adornado. Se o teu foco é a cruz de Cristo, meu irmão, todas as coisas são secundárias. Mas qual o teu foco? Você tem que ter foco. Mas tem homens aí de 50 anos que se comportam que nem adolescente, que não resiste, claramente falando, a um rabo de saia. Você tem que ser, meu irmão, todo mundo pode te condenar, todo mundo pode te julgar, meu irmão, mas você tem que saber que você mesmo em si está acima, perante o teu Deus, você está acima de todas as suspeitas. Isso não depende do que homens veem, depende do que o teu Deus vê, e dele ninguém se esconde, ele sabe tudo. Você tem que ter confiança, meu irmão, quando abrir a tua boca. Você tem que ter confiança como eu tenho. Você tem que ser limpo como eu sou limpo. Que quando você abrir a tua boca, não interessa que multidão esteja te ouvindo, ninguém poderá chegar e dizer, não, mas eu tenho isso contra a tua vida. Não tem nada, minha vida é limpa. É assim que você tem que ser. Um coração com um objetivo. Quem tem o objetivo de morrer por Cristo, meu irmão, pode olhar para trás e vai ver que todos os seus passos foram orientados por Jesus Cristo. Salomão não voltou. Salomão foi, abismo abaixo, acabou, não conseguiu mais retornar. Saul foi um homem levantado por Deus. Amém? Ah, não, foi o povo que pediu Saul. Não. Deus falou, Samuel, o povo quer um rei e eu vou dar a eles um rei. Eles estão pedindo? Eu vou dar. Quem foi que deu o rei para Israel? Foi Deus. Saul era um homem levantado por Deus? Era. Teve um começo glorioso? Teve. Conquistas, etc. Samuel estava lá falando com Saul e tudo mais, mandava recado de Deus? Sim, mas Saul também pega o despenhadeiro e vai e não consegue mais voltar. Começa a sentir o seu trono ameaçado, aí começa a perseguir Davi. Imagina, meu irmão, imagina um homem levantado por Deus, ele despenca a tal modo que ele começa a sentir a sua posição ameaçada, porque as mulheres cantaram, Saul conquistou seus milhares, Davi seus 10 milhares, pronto, o desgraçado se sentiu enciumado. Imagina se nós fôssemos para uma guerra e eu tivesse matado 100 e um irmão aqui tivesse matado 1000. O que nós podemos fazer? Irmão, parabéns, você glorificou o nome do Senhor, você matou 1000. E eu muito mais, irmão, você me superou, matei 100, você matou 1000. Quem tem o Espírito de Deus e deixa Ele ser Deus na sua vida, é assim que age, meu irmão. Quem tem inveja da prosperidade dos outros, do engrandecimento dos outros, não conhece Deus, porque Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus dá a cada um de acordo com o que Ele sabe que cada um pode carregar. Se Deus me deu uma capa de pastor, é porque eu posso ser isso. Se Deus te deu a de profeta, é porque você pode ser isso. Se Deus te deu a de servo, a do anonimato, é porque Ele sabe que você pode ser isso. Seja aquilo que Deus tem feito de você.
Quer crescer? Quer aparecer? Cresça e apareça com Deus. Não pise nunca na cabeça de ninguém. Não pense que possa tirar a posição de um para que você ocupe. Não. Jamais. O lugar que Deus tem para você é um lugar vago. O lugar que Deus tem para você é um lugar que ninguém teve capacidade de ocupar. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Por acaso eu cheguei aqui porque tirei a vaga de alguém? Quem foi o restaurador da igreja antes de mim? João Batista, já estava morto. Tinha um lugar vago. Eu ocupei esse lugar vago, eu não ocupei o lugar de ninguém. E é assim que você tem que ser. Procurar a direção de Deus para a sua vida. Irmão, você precisa entender que existe uma obra tão grande a ser realizada, mas tão grande, irmão, que se você se empenhar, se entregar a ela, o que tu tem de coisas materiais vão se multiplicar a tal ponto que é capaz de você perder o controle e deixar na mão dos outros. Administra isso aí, administra isso aí, administra isso aí, porque eu estarei de foco na cruz de Jesus Cristo. É isso, meu irmão. Entenda, não esquenta a cabeça com bens materiais. Vai todo mundo morrer. E vai ficar um monte de dinheiro lá na conta bancária, para os nossos filhos fazer, sei lá o que eles vão fazer, é problema deles. Eu sei que essas coisas não podem me mover. A única coisa que me move é o Espírito Santo. Mas Saul foi, não, o cara vai tomar o meu trono. Mas Senhor, ele está guerreando por ti, Davi está pelejando por ti. Não, mas todo o povo está voltado para ele. Qual o problema? Se eu reconheço que foi Deus que me pôs num lugar, irmão, quantos mais inimigos eu ver tentando tirar minha posição, são tantos quanto mais cadáveres eu vou ter que contar. Porque quando Deus faz uma obra, a Bíblia diz que ninguém desfaz a obra que Deus faz. Não estou preocupado. Eu imagino, preocupado com o quê? Né? Outra coisa. O pessoal aí da área, os ofendidos da área, né? Que eu soltei o verbo nos vídeos aí que eu fiz ultimamente, e logo foi parar aí na comunidade. Aí pegaram o meu vídeo e levaram lá na boca de fumo. E o cara está falando que não tem medo de traficante. Ou seja, jogada, né? Para colocar os traficantes contra a gente aqui. Irmão, se alguém te parar no meio da rua, você é daquela igreja, daquele pastor lá em cima? Ele falou que não tem medo de traficante, né? Você diz assim para ele, ele diz isso desde que ele nasceu. E ele espera o dia que traficantes vão para a porta da igreja dele, que ele vai botar o Deus dele à prova. Não engula palavra. Não coloque panos quentes. Fique na tua e fique quieto. Mas se alguém te abordar, aquele cara lá falou que não tem medo de traficante, ele falou mesmo, e você é traficante, vai lá que eu quero ver você desafiar ele. Ele está te esperando, mandou um recado para você que está te esperando. Se ninguém te procurar, tu fica na tua, né? Viemos na passeata esses dias ali, passamos, e alguém ouviu lá quando um cara falou, esse aí é o pastor que não tem medo de traficante, né? Vamos ver mesmo, e vamos ver mesmo, vamos ver se eu sirvo a Deus, ou se eu me curvo a um servo do diabo, vamos ver se servos do diabo dão ordem aqui. Vamos ver. Eu quero ver mesmo. Estou pagando para ver. Se eles precisarem de carona, eu empresto o carro para eles subirem. Aqui, meu irmão, o único que dá ordem nesse lugar e na minha vida se chama Jesus Cristo. Mais ninguém, meu irmão. Mais ninguém. E eu só digo uma coisa para os meus inimigos. Ainda não é chegada a minha hora. Cuidado, porque ainda não é chegada a minha hora. Teve um rei no tempo de Jeremias, chamado Zedequias.
Também o cara está lá, o Babilônia coloca ele no trono e não sei o quê, e daqui a pouco ele se rebela, Jeremias vem falar com ele, orienta e tal. O homem desembesta e não retorna. Salomão não retornou, Saul não retornou, Zedequias não retornou, Judas não retornou, nenhum momento retornou, e todos eles vão se dando mal. Zedequias, os filhos foram mortos na frente dele, depois o rei de Babilônia vem, cega ele, e diz assim: olha, esses são teus filhos? Ah, são meus filhos, é a última coisa que você vai ver. Pá, matou os filhos e depois cegou ele. Mas por quê? Porque Jeremias falou para você, o Jeremias que você escorraçou, bateu, jogou no calabouço, ele falou que você não poderia se rebelar contra mim. E o que ele falou a teu respeito? Ah, ele disse que tu não me matarias. Ah, perfeitamente, então não vou te matar. Seguem ele. E foi cego e jogado lá no calabouço. Seria melhor ter morrido. Então, meu irmão, mas a palavra de Jeremias se cumpriu, não se cumpriu? Ah, e tem gente, meu irmão, que antes de executar alguma coisa, precisa saber o que disse o Senhor. Zedequias, o que Jeremias disse a teu respeito? Ah, ele disse que tu não me matarias. Tudo bem, eu não te mato. Soldados, tragam as pedras quentes, seguem ele. Mas a palavra de Deus se cumpre, não cai por terra. O homem pensava que podia ficar impune. Não, Jeremias disse que tu não vai me matar. Então tá, eu não vou te matar. Vai ficar vivo, mas vai ficar cego. E dentro de uma prisão escura e fria. Dali nunca mais se ouviu falar do tal Zedequias, que desembestou, teve a chance de ouvir Jeremias e retornar para o caminho, mas não retornou. Irmão, você pode ter cometido muitos erros. Até aqui, o dia de hoje, você pode ter cometido muitas fraquezas, pode ter negado o teu Senhor Jesus, pode ter renegado a guerra que ele já disse que quer fazer, e já soou a trombeta, e a guerra já começou, e daqui para o final é só decreto de guerra. Você pode ter cometido muitos erros, mas hoje você ainda tem a chance de se levantar e voltar. Você tem essa chance. O Pedro, apóstolo Pedro aqui dessa história, foi um homem que também pegou o caminho de Zedequias, pegou o caminho de de Salomão, filho de Davi, pegou o caminho de Saul, pegou o caminho de Judas. Esse Pedro aqui pegou esses caminhos, mas de repente ele se viu chorando amargamente. E ele falou: não, vou voltar. Vou voltar, não, eu sei onde está a verdade, eu sei qual é a realidade, eu tenho caráter, eu sempre quis a verdade. Eu era trabalhador, eu não roubava, eu não matava, eu não tirava nada de ninguém, eu era pescador, eu passava as madrugadas em alto mar para sustentar minha família e pagar imposto. Eu não sou canalha, e eu sei onde está a verdade, está com esse Cristo que eu acompanhei durante 3 anos. Vou voltar. E voltou, irmão. Só que todos aqueles que viram o homem que disse: eu não conheço esse homem, nunca vi falar nesse homem, nem sei quem é esse homem, e ouviram o galo cantar. Agora, meu irmão, não verão mais o galo cantar, verão os corais celestiais cantar pelas atitudes de Pedro. Eu neguei, eu traí, mas não vou negar mais. Aí vem uma situação e Pedro diz assim: cuida aí entre vós, vocês não sabem que nós não podemos deixar de ouvir Deus antes, para depois para dar ouvidos a vocês. E ele diz assim, no verso 20: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Tudo quanto vimos e ouvimos o quê? Antes dele negar Jesus, ele tinha visto e ouvido muita coisa, mas negou. Mas agora ele diz não, ele traz à memória tudo aquilo e diz: não, eu não vou mais negar. Ah, vamos matar, mata, mas nós não vamos ouvir, eu não quero mais negar. O que eu conheço, o que eu vi, o que eu ouvi, eu não vou mais negar. Não quero saber.
Calem a boca, não vamos calar, para de pregar, não vamos parar. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando todos pensam que você está diante da morte, Jesus está te abrindo novas portas. Aí vem outra situação. Prendam esses homens. Prenderam. Daqui a pouco, vai lá buscar os homens que estão presos. Ué, achamos as portas nos lugares, achamos até os guardas montado lá que nem boneco, tudo direitinho. Do jeito que nós colocamos os caras lá dentro, ficou tudo lá. Quando abrimos a cela deles, os grilhões estavam no chão, as roupas deles já tinham ido, eles sumiram e ninguém sabe explicar para onde foi os caras. Aí daqui a pouco vem alguém, e os caras que foram presos, que sumiu lá, estão lá de novo pregando na porta do templo. No mesmo lugar onde nós o prendemos, eles estão lá pregando de novo. Mas foi uma direção de Deus. Quando o anjo toca ali e os grilhões se partem, o anjo diz assim para ele, vai lá, volta para a porta do templo e continua pregando as mesmas coisas. Quer uma experiência dessa, meu irmão? Você quer ser preso e ver a glória de Deus? Essa glória que Pedro viu foi quando ele estava preso. A glória que Sadraque, Mesaque e Abednego viram foi quando estavam na fornalha. A glória que Daniel viu foi quando estava na cova dos leões. Dá para você entender aonde é o lugar que se vê a glória de Deus? O que você quer para a sua vida? Comodismo, casa farta, carro novo, luxo, fartura, riqueza. Lá você não tem glória nenhuma de Deus para ver, meu irmão. A glória de Deus você vai ver é no presídio, é na cadeia, é na calúnia, nas afrontas, é na difamação, é na perseguição. É quando as ameaças vêm sobre ti, é que Deus te mostra. Muita gente vai dizer assim, meu Senhor, que faremos? Estamos cercados de carros, carruagens, soldados. Mas você saberá dizer, Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. É na hora, meu irmão, da peleja, da guerra, da luta que se vê a glória de Deus. Então retorna, meu irmão. Retorna para a guerra, retorna para a peleja, retorna para a luta, retorna para a disposição espiritual. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tem dias que Deus te chama para pregar e diz, fala e não te cales, porque ninguém lançará a mão de ti. E tem dias que Deus te diz assim, vai lá e prega, porque eu quero encerrar a tua missão lá. Lá vai Pedro saindo de Roma, diz os historiadores, um monte de gente que diz, Pedro está saindo de Roma. A perseguição se tornou renhida, Pedro achou um escape e saiu de Roma. Quando Pedro está indo no caminho, ele vê vindo um homem, ele sabia quem era bem aquele homem, Jesus. Ele, Senhor, no caminho. E Jesus passa por ele. Senhor, onde tu estás indo? Estou indo para Roma para ser crucificado novamente. E sumiu. Pedro falou, indo para Roma para ser crucificado novamente? Ora, Cristo vive em mim. Se ele vai para Roma ser crucificado novamente, não vou mais fugir, eu vou para Roma. E lá ele foi pego e crucificado. E disse, não me crucifique de cabeça para cima. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Dá para você entender? Se Jesus disse que queria Pedro sendo crucificado, mas disse que era ele que estava indo para ser crucificado, eu vou te dizer uma coisa que você não sabe ou esqueceu. Cristo vive em ti, meu irmão. Por isso que Deus tem dito numa profecia aqui, o quadro já vai para lá brevemente. Aqueles quadros ali são poderosos, irmão. Você deveria decorar aquilo ali e ler todos os dias. O Senhor tem dito, os teus pés são meus, as tuas mãos são minhas, a tua boca é minha, todo o teu ser é meu.
Por quê? Porque ele vive em você. Se não for você que é a igreja dele, ele não se manifesta na terra. Tanto que ele tem dito nesse lugar: muito tempo eu procurei um povo para poder mostrar a minha vontade sobre a terra, mas agora eu encontrei vocês, e com vocês eu vou mostrar a minha justiça e a minha vontade sobre essa terra. Você tem ideia do valor que Deus está olhando para você, meu irmão? Se o perigo bater à tua porta, zomba dele. Se o perigo, meu irmão, te ameaçar no meio da rua, dá um sorriso sarcástico, irônico para ele. Porque o que Deus tem investido na tua vida, meu irmão, é algo muito grande para que qualquer filho do diabo venha e frustre os planos de Deus. Isso não é possível, meu irmão. Entenda isso, acredite nisso, viva isso, exerça a sua fé, a sua confiança, a sua espiritualidade, a sua vontade, coloca a tua confiança nisso. Diante do perigo, diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Diante do perigo no dia, não, o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Diante do perigo dos exércitos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Exerça a sua confiança. E quando parecer que tudo está no fim, não esqueça nunca do que Deus tem dito nesse ministério: a última palavra vem do Senhor. Então é assim, meu irmão, que tem que ser. Aí, Pedro, depois de tudo aquilo, o anjo promove ele, depois daquelas experiências, não, volta e vai pregar no mesmo lugar. Aí daqui a pouco, pela obediência, mas queriam me matar ali, queriam me prender, me apedrejar. A missão já está dada, você volta para o mesmo lugar, se não quiser ir, pode ir para casa. Pedro foi, Pedro e João estão pregando, fazendo a obra, e aí, meu irmão, Deus vai frustrando os projetos dos homens e do diabo. E daqui a pouco, Pedro vai passar onde? Pedro vai passar aqui. Então, bota aqui todos os enfermos. Só quando Pedro passar, já vai ser enfermo curado, demônio expulso. Não era assim com Jesus? Tem que ser assim com a gente também. No abrir da nossa boca, a espada tem que ser penetrante na alma dos adversários de Deus. Porque Deus tem dito nesse ministério: os pés de vocês pisarão os meus inimigos. E os inimigos que vocês não pisarem, eu mesmo pisarei. Então entenda, meu irmão, acorde para a realidade. Volte, retorne. Não fica no comodismo. O teu objetivo não são as tuas conquistas, mas as conquistas de Cristo através de ti. Esse é o teu objetivo. Um servo não pode ter objetivos, projetos. Um servo tem que ter os objetivos, os projetos do seu Senhor. Já falamos, a palavra servo significa escravo. Leva a tua memória ao tempo da vergonha da escravatura que ocorreu no mundo e principalmente no Brasil, que nós conhecemos muito bem pelos livros. E pelas senzalas e pelas casas que ainda estão aí, como ponto turístico, como se aquilo fosse obra bonita. Tem lugares aí, inclusive aqui no bairro do Santo Cristo tem. Casas que você entra, está lá o tronco, grilhões de ferro. E aquilo lá vem gente fotografar, como se aquilo ali, ganhar dinheiro com aquilo, como se aquilo fosse alguma coisa digna de honra. Uma vergonha descarada de um bando de canalha. Então, meu irmão, veja, o teu objetivo, se você pensar no que era um escravo, o camarada só comia na hora que o Senhor mandava, que o Senhor feudal mandava. Só tomava banho quando lhe era liberado para tomar um banho. Só comia o que lhe era permitido comer. Só dormia onde lhe era permitido dormir. Isso é ser servo, isso é ser escravo. Coloca-te desta forma, te empenha pela vontade do teu Senhor, luta, meu irmão.
Porque daqui para frente, meu irmão, você já sabe que nós estamos vivendo o decreto de guerra, meu irmão. É só guerra, meu irmão. É só guerra, ao ponto de que Deus tem falado nesse lugar: suscitarei novos adversários. A guerra se tornará mais renhida. Meu irmão, sabe quando que Deus faz guerra? Sabe quando que Deus faz guerra? Sabe quando que Deus faz guerra? Quando encontra um exército para lutar por ele. É só aí que Deus faz guerra. Quando Deus podia chegar para o seu povo e dizer assim: ó, vai lá e conquista aquela terra lá, eu quero expulsar aquele povo de lá. Um soldado, apenas um soldado, com uma espada na mão, matava 300 homens. Porque Deus dava força aos seus guerreiros que estavam executando os teus projetos. E não importa quantos façam menção de carros ou de cavalos, meu irmão, nós faremos menção do nome do Senhor. Quero eu, perante esse Deus vivo, que os inimigos venham cercar a porta dessa igreja. Quero eu, porque finalmente eu vou poder botar à prova a minha fé e o poder do meu Deus. Então, meu irmão, volta, retorna. Tem gente aqui dentro que foi chamada para fazer vídeo, que tem capacidade, que tem entendimento, tem condição de pesquisa, tem instrução, mas se acovardou. Ah, pastor, eu não consegui fazer o vídeo. Deus não cobra de quem não consegue, Deus cobra de quem negligencia. Deus cobra de quem prevarica. Essa é a nossa missão, meu irmão. Os vídeos são as espadas que Deus fez cair sobre esse santuário constantemente. E não me importa, não me interessa se o alvo for polícia, milícia, traficante. Não me interessa. Comigo ele vai contar. Comigo ele vai contar. Irmão, se fôssemos botar na balança, eu também tenho o que perder, tá? Eu tenho uma casa, eu tenho toda uma vida que eu posso viver aqui te enganando, te iludindo. Ó, irmão, Jesus vai nos abençoar, vamos fazer aqui a campanha da prosperidade, amém? Amém, vamos lá então. Ó, irmão, eu tive uma visão, todo mundo aí está tendo visão, né? No mundo aí. Eu tive uma visão, está aqui a caneta ungida, leva, ó, irmão, R$100 na caneta ungida, você vai assinar os teus negócios. E, meu irmão, eu poderia criar aqui uma comodidade descarada, maldita e satanista. E assim como tem gente na maçonaria, como tem gente na macumba, como tem gente no catolicismo, como tem gente na Universal, nos batistas, nas Assembleias de Deus, também ia ter gente aqui dentro. E eu ia me manter tranquilo, sem nenhuma guerra, totalmente em paz. Não, mas a minha paz não é pela ausência de guerra. A minha maior paz, quanto mais guerra eu vejo, mais eu sei e sinto paz, e sei que estou servindo ao meu Senhor. Então, meu irmão, volta, não fuja da guerra. Não tem como você fugir da guerra, porque aqui é um exército. Quando houver convocação, se você não vai no meio do exército, você é um desertor. E aqui não são homens que coloca para fora. Aqui é o próprio Deus, como você bem sabe. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor? Amém. Deus me mostrava logo no começo do culto descer diversas alianças no meio da congregação. E sobre essas alianças estavam escrito guerra. Sobre cada aliança de diversos tamanhos estava escrito guerra. E assim diz o Senhor nesta manhã: eu faço uma aliança com o meu povo, não de paz, aliança de guerra, assim diz o Senhor. E logo quando o nosso mestre, o pastor, disse que anseiem ver a hora de pôr o seu Deus à prova, o Deus da geração Jesus Cristo, desceu 2 espadas sobre o púlpito, atravessando
em forma de X. E assim diz o Senhor: os céus se movem através das tuas palavras, e os meus anjos desceram em forma de espadas. Os meus céus, os céus, estão ao teu favor, diz o Senhor nesta manhã. Quando o irmão Altair louvava este último louvor, estava aqui cantando aliança, ainda na primeira visão. Depois que eu tive a visão, observava todas as alianças que flutuavam, se tornou em uma só. E ela veio em cima deste púlpito, uma só. E quando o irmão Altair cantava ao Senhor, ela veio flutuando sobre toda a congregação, escrito: guerra sobre a aliança. Assim diz o Senhor nesta manhã. Aleluia. Bota aí. A paz a todos. Eu tenho uma palavra para a noiva do irmão Diego. E assim diz o Senhor, que a tua família são todos aqueles que servem ao Deus da geração Jesus Cristo, assim como nós. No começo dos louvores, Deus me mostrava os céus se abrir, e saía dos céus muitas almas. E essas almas ficavam olhando para este lugar. E eu perguntei ao Espírito: quem são essas almas? E ele dizia: essas almas são as almas daqueles que, assim como vocês, aleluia, que assim como vocês estão dispostos a dar a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, essas almas são daqueles que deram a vida por Senhor no passado e deixaram um exemplo para vós. Eu vi adentrar neste lugar, vindo do alto, um homem. Esse homem, ele vinha numa carruagem de fogo. Eita Deus vivo. Esse homem, ele estava com a vestidura branca e no seu peito tinha um dizer em hebraico. Eu não consegui discernir o que estava escrito. E esse homem vem cercado de um exército numeroso de anjos de guerra. E ele desceu neste lugar. Ele andou sobre a congregação. E quando ele retornou aqui à frente, quando o anjo de guerra abriu a boca para falar com ele, ele olhou para Elias e disse: eu sei quem é este homem. Ele é semelhante a mim. Ele é semelhante a mim. Aleluia, Deus vivo. Eu ouço falar dele nos céus. Oh Deus. Oh, glória a Deus. E assim diz o Senhor nesta manhã: tu és o meu Elias.
aquele profetizado em Malaquias. E eu enviei a este lugar aquele que é semelhante a ti e que não se curvou a ninguém e a nada, somente a mim. Louvado seja Deus. Quando tu, mestre, falava dos taxistas, eu vi um grande pé andar sobre esta cidade, pisar aqueles taxistas covardes. E eu vi quando um parou o seu táxi e ele saiu, e quando ele abriu a mala, veio uma corrente e agarrou nas suas pernas e prendeu esse homem no táxi e o arrastou por essa cidade, deformando o seu rosto. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. No começo do culto, eu vi a pálpebra de um olho fechada. Então eu vi quando um ferreiro forjava uma espada. Ele ia batendo e ia forjando aquela espada. E assim diz o Senhor: eu forjarei cada um para a guerra. Amém. Eu vi uma lousa dessas de escola, e ela era escrita com giz, e de repente tudo aquilo que estava escrito caía tudo, se apagava tudo da lousa, e caía aquilo e a lousa ficava totalmente branca, né? Como se tudo aquilo que fosse e já tivesse sido escrito ali, fosse apagado de repente e começasse tudo a ser escrito de novo. Mas eu não vi ser escrito, só vi se apagar. Amém. Eu vi um grande tornado, só que esse tornado, agora, ele não começava na terra, ele começava no céu e descia até a terra. E era um tornado muito violento. Amém. Eu vi uma espada descer até a terra, ao Senhor, mestre. E essa espada era uma espada de tamanho médio, ela não era grande, ela era de tamanho médio, e ela era uma espada quadrada, bem quadrada assim. Como aquelas espadas de madeira que era usada para os romanos treinarem, que a gente vê em treinamento romano. Assim era essa espada, só que ela não era de madeira, né? Mas era uma espada bem quadrada, assim, ela era bem grossa, assim, quadrada. Amém. Eu vi quando no céu se abriu uma luz muito forte, o céu se abriu e eu vi descer um anjo. Esse anjo tinha suas asas muito grandes, e esse anjo tinha embaixo dele como um círculo, ele carregava isso, como algo redondo muito grande, esse círculo. E ele vinha carregando isso, e eu vi quando uma pomba branca desceu ao lado dele e o acompanhava, e essa pomba foi como que entrando por dentro dele. E eu tive um entendimento muito forte que esse anjo é o anjo dessa nova dispensação que nós estamos vivendo. Esse anjo veio para isso. Esse anjo é muito diferente, eu nunca vi um anjo como ele. Ele tem algo muito especial nele, esse anjo. E outro entendimento que eu tive também, que esse anjo vem para um mover, que vai ser um mover rápido também. Amém. Ainda quanto a esse anjo que eu vi, que carregava um grande círculo, ele vinha carregando esse círculo e ele vinha sobre mares. Esse círculo passava rente sobre mares, assim. Ele vinha voando sobre esses mares. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um cálice
sendo preparado. E ele era um cálice de vidro, e ele era preparado no fogo. E quando esse cálice ficou pronto, alguém encheu esse cálice com uma bebida forte, como se fosse um uísque ou algo assim, algum destilado assim. E esse cálice era dado a duas mulheres, e elas bebiam assim com voracidade e desejo sórdido de tomar aquele cálice e aquela bebida. E essas mulheres eram gordas, eram mulheres bem com cara cheia assim bem abastadas. Pareciam mulheres que estavam bem enriquecidas. E assim diz o Senhor: eu trarei para igrejas caídas, como testemunho meu mesmo, digo eu, um cálice tão amargo, e elas terão tanto desejo de tomar esse cálice, e quando elas tomarem esse cálice, eu exercerei o meu juízo, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto àquela pálpebra de olho fechado que eu vi no começo do culto, o entendimento que eu tive é que muitos ainda estão de olhos fechados, mas não no mundo, mas sim dentro da congregação. Amém. Eu vi novamente a cena do que pichou à frente do templo. Eu vi ele pichando o templo e o anjo da justiça se pôs ao lado dele e cortou o braço dele na altura do cotovelo. E esse homem ali ficou sem braço, e o anjo da justiça pegou o braço dele e balançava assim, e jogava no chão desprezando. E eu também vi. Eu vi quando um espírito imundo, um demônio, foi preso embaixo do pé do anjo da justiça, e o anjo da justiça andava, e esse demônio ficava ali embaixo preso, totalmente preso. E assim diz o Senhor: eu tirarei a coragem dos taxistas. Não temam eles, pois eu mesmo tirei a coragem deles. Quando o senhor mestre estava falando sobre os traficantes, que o Senhor declara isso desde que nasceu, eu vi um grande anjo parado ao seu lado, com uma espada enorme, e esse anjo era muito largo de tamanho, ele era muito forte, muito grande esse anjo. Amém. Eu vi numa visão novamente esse anjo com asas grandes, que vinha sobre os mares. Eu cheguei agora mais perto, Deus me permitiu chegar bem perto dele. Antes eu via ele de longe como no horizonte. E agora, ao chegar perto dele, esse círculo que eu vi de longe, ele é um círculo, só que ele tem um cabo e atrás dele tem como um saco. Ele é semelhante àquilo que eles levavam para colher oferta, aquela sacolinha de oferta. É igual aquilo ali, só que em tamanho muito maior. Então eu vi quando cabeças cortadas começavam a entrar dentro desse saco, né? Então eu tive um entendimento que esse anjo veio para recolher cabeças que serão cortadas nessa dispensação, e as que foram cortadas na dispensação passada, porque assim diz o Senhor: é hora de cumprir tudo aquilo que eu tenho falado. Deus me mostrou, enquanto o meu Rômulo falava, eu via os irmãos na guerra, e via quando os irmãos matavam muitos, e eu entulhando aqueles mortos, um em cima do outro. Deu para ver bem a face do irmão Afonso, do irmão Rafael Felipe, do irmão Rafael Reis,
do irmão Paulo Sérgio, do irmão Paulo Roberto. Dava para ver o semblante dos irmãos de guerra e as espadas cheias de sangue. E Deus me mostrou que no meio dessa guerra o inimigo tinha uma liderança. E eu via quando Elias, com a sua espada, matava essa liderança. Deus também me deu uma visão, pessoal, da igreja, todos com a cruz nas costas. E quando os irmãos levantavam as mãos para o alto, eu vi os irmãos receber como recompensa uma espada de ouro. E toda a geração Jesus Cristo que está nessa guerra recebeu essa espada. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai. Olha para nós, pois nós conhecemos o caminho, Senhor. Conhecemos muito bem, Senhor, o caminho. Sabemos para onde trilhar. Não importa o que aconteça, Deus. Te pedimos força. Pedimos entendimento para não fracassarmos como Salomão. Não fracassarmos como Zedequias. Não fracassarmos como Saul. Não titubearmos em nenhum momento, Senhor, como um dia o teu santo servo Pedro. Mas, ó Deus, tu tens um plano conosco. Escuta o clamor da nossa alma, Deus. Leva-nos até o fim. Leva-nos até o fim, Senhor. Porque tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Ouve, Senhor, o nosso clamor, o nosso grito. Porque está escrito e nós assim temos vivido. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do nosso coração é um, Senhor: te servir até contemplar-te face a face. Pois nós, Senhor, somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!